Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? A gente está falando muito sobre o Halloween no programa. Afinal de contas, qual será a origem dessa festa famosa nos Estados Unidos e que vem se popularizando cada vez mais aqui no Brasil? A produção preparou um pequeno vídeo para a gente dar uma olhada. Veja aí. Versão abreviada de All Hallows Evening, em português Véspera de Todos os Santos, o Halloween é derivado de um antigo festival pagão chamado Samhain. O evento, celebrado há mais de 2000 anos pelos celtas e que durava 3 dias, além de marcar o fim da temporada do sol e o início do inverno, representava a abertura de um portal entre o mundo dos mortos e dos vivos. Por isso, essa era uma época em que as almas dos falecidos podiam visitar suas antigas casas e que assombrações surgiam para fazer travessuras e amaldiçoar as colheitas. Para espantar os maus espíritos, os pagãos acendiam fogueiras e utilizavam máscaras para não serem reconhecidos. Esses e outros símbolos, como as famosas lanternas de abóboras, permanecem até hoje, mesmo após a incorporação de ícones do cristianismo e da cultura africana. Atualmente, o Halloween, ou Dia das Bruxas, como é muito conhecido no Brasil, é uma data comemorativa em que muitas pessoas se fantasiam e crianças saem às ruas pedindo doces. Porém, muito além da festa, ainda há grupos que se reúnem no dia 31 para realizar rituais, já que a data carrega uma forte energia, ideal para honrar os ancestrais, combater a negatividade e trabalhar o desapego. Cachorrinho de Chuck, coisa mais fofa. E a gente está recebendo no estúdio hoje para falar a respeito desse tema a nossa querida Dani Petrucci, sacerdotisa de bruxa, e o meu querido, que eu também estava com muita saudade, Claudinei Prieto, maravilhoso bruxo e escritor. Obrigada pela presença de vocês dois aqui nessa data. Por convidar a gente, um prazer, né, Dani? Nossa, com certeza, ainda com o Klaus, gente. Não é, gente? Vocês, aqui, ó, uma reunião perfeita. Só boas energias. Exato, e é legal porque é bacana a gente levar para as pessoas, para entender um pouco mais do significado dessa data, que ainda hoje é carregada de preconceitos, né? Demais, né, Dani? Ainda, a gente vê as pessoas tendo ainda muitos estigmas negativos contra a bruxaria, que nem eu falo, são quase 500 anos de propaganda enganosa contra a bruxaria, se a gente pegar desde a época da Inquisição, e 70 anos de uma propaganda positiva. Então, quando você fala em bruxaria, o pessoal já logo arregala os olhos e fala, não, é do demônio, é do diabo, é do mal, e não tem nada a ver. Sempre associa com coisas ruins, Sempre, não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário. Bruxaria é uma religião extremamente benigna, que tem apenas um dogma: faça o que quiser, desde que não faça mal a nada e nem a ninguém. Claro, gente. Tem alguma coisa pra gente ouvir aqui? No Stories, é isso? No @Gazeta Mulheres tem lá no Stories o post sobre isso, você responde nesse post, combinado? Ai, gente. Voltando. Ó, Matheus, pega pra você esse... Esse Matheus. Vamos voltar para o nosso assunto aqui? Vamos. Porque é muito interessante a gente parar para pensar, a gente falando sobre essa questão do preconceito, né? A bruxa sempre foi vista como realmente aquela figura do mal, né? A bruxa das histórias infantis, a gente traz isso desde a infância, né? E é muito importante que a gente consiga abrir a cabeça com relação a esse assunto para ver que tudo, absolutamente tudo, inclusive isso aqui, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Só depende de como as pessoas vão fazer uso dessas ferramentas ou desse conhecimento. Tô certo ou não? Perfeito. É sobre isso. A gente costuma dizer que a magia não tem cor, né? Não tem magia rosa, branca, verde, não tem cor. Quem dá a finalidade de uso é quem está manuseando, quem está movimentando a energia. Porque a energia, ela pode ser direcionada para qualquer propósito, né, Rê? Então, quando você faz um ritual, a gente diz, o mesmo remédio que cura pode matar, né? Tudo vai depender da dose e da quantidade. Em termos mágicos e rituais, é a mesma coisa. Infelizmente, as pessoas ainda associam a bruxaria com a maldade, com o mal. Como eu falei, isso se deve a uma propaganda enganosa, porque a gente está falando de um tempo em que determinadas religiões estavam tentando se estabelecer e precisavam demonizar
pessoas que tinham força, pessoas que tinham poder. Era para diminuir esse poder dessas pessoas. Esse poder. E quem eram essas pessoas? Geralmente eram as mulheres mais velhas, tinham sido deixadas numa condição econômica favorável pelo seu marido, não dependia economicamente de nada, nem de ninguém, sobretudo da Igreja Católica, eram muito influentes na sua sociedade, eram as parteiras, eram as curandeiras, eram as benzedeiras, eram as cientistas da época, né? Então eram aquelas pessoas que todo mundo ia consultar, que todo mundo ia pedir uma opinião. Então, obviamente, a opinião dessas pessoas, para algumas outras, era um pouco complexa, ou seja, né, era preocupante para uma determinada casta que estava querendo dominar. Sim. Então a gente vai ver isso sendo retratado na figura. Por que a figura da bruxa é a velha com a verruga no nariz? Porque essa velha da floresta, a benzedeira, a parteira, a conselheira da comunidade que precisava ser banida, né? E infelizmente as pessoas ainda até hoje elas perpetuam essa imagem negativa da bruxaria, da bruxa, e que, como eu te falei, não tem nada a ver com o mal, até porque a gente acredita em uma lei que a gente chama de lei tríplice. Tudo aquilo que eu faço para o bem ou para o mal retorna para a minha vida triplicado e nesta encarnação. E é importante a gente lembrar, né, que pessoas boas e pessoas más existem em todas as religiões, em todos os segmentos espirituais. A bondade ou a maldade, elas não estão associadas diretamente a uma forma de espiritualidade, mas ao ser humano. Sim. Né? Então, acho que a gente está em 2023, né, Dani? Está na hora do pessoal abrir um pouco a cabeça e perceber que existem outras realidades, né? Existe vida além daquilo que, de repente, a maioria diz que é apenas o correto. Existem outras formas de ver e entender o mundo. E está tudo bem, né? Tá todo tudo mundo bem. A diversidade está coexistir, né? Cada um estuda o que se sente movido para, né? Isso é muito importante. E a bruxaria tem muito a ver com elementos da natureza, é muito ligada com a natureza, né? Demais, né? É verdade, nós utilizamos a natureza ao nosso favor, os nossos deuses e deusas, para quem acredita, eles estão totalmente ligados à natureza, nós cultuamos a terra, cultuamos o vento, o mar, enfim. Então, além dos elementos minerais. Que nós utilizamos. Exato. Temos cristais, ervas, para as nossas poções, para cura, para tudo, né, na verdade. É porque a bruxaria, que é uma religião, muitas pessoas acham que não é uma religião, mas é uma religião, né? E o nome alternativo que a gente dá para essa prática hoje é Wicca, que tem a mesma origem. Ela é uma religião que percebe a natureza como a própria divindade. Então, a nossa maneira de compreender o sagrado e o divino, ela é muito diferente das outras religiões. Se você vê nas religiões dominantes, elas entendem que o divino ele é transcendente. Então, Deus veio, criou a terra, criou a humanidade e se afastou dela e fica lá do alto, olhando e observando tudo que está acontecendo aqui e interferindo à distância, né? Na bruxaria, a gente percebe que entende a natureza como a própria divindade. E na bruxaria a gente acredita na deusa como a figura criadora, então já é um pouco diferente das religiões patriarcais. A gente acredita que o mundo foi criado por uma energia feminina e não masculina. Mas quem é essa deusa? Ela está lá, distante, que nem Deus? Não. A deusa é a própria força da natureza. É a própria mãe natureza, né? A gente tem uma maneira muito poética de interpretar essa deusa. Se eu olhar para nós, seres humanos, você vai perceber que dos seus olhos saem água salgada, da sua boca sai água doce. Então a gente diz que os mares são os olhos da deusa, né? Os lagos são a boca da deusa, as pedras são os ossos da deusa, né? A grama que cresce, a plantação, são os cabelos da deusa. Como o nosso cabelo, você vai lá e corta e ele volta a crescer. E aí a gente faz uma alusão dizendo que as estrelas do céu são o colar de diamante da deusa, cuja pérola é a lua, e o corpo dela envolve todo o universo. Então a gente está dentro dessa divindade, essa divindade não está afastada da gente. Sim. Então, a gente pertence a ela, né? Fica estranho, né? Para as pessoas que estão acostumadas com uma outra visão, entender e perceber o mundo dessa forma. Gente, é realmente muito bonito olhar, né, dessa forma. E essa é uma poético. das grandes belezas da gente morar num país, né, laico e que respeita, que não impõe, né, uma religião específica e que nós somos livres para exercer a nossa fé, né, da forma como a gente deve, né, ou como a gente acha que deve. E liberdade para todos. Exato. Não é? Eu acho que a gente tem que lutar por isso e a gente tem que estar sempre atento em todas as coisas que estão acontecendo. Com respeito acima de tudo, né, gente? Com respeito e coexistir. Eu acho que é a palavra de ordem, não é? Com certeza. A gente vê
hoje em dia que tem crescido cada vez mais uma visão mais dura do mundo, da realidade, né? O preconceito está aí, ele bate na nossa porta todos os dias e acho que a gente precisa reaprender a coexistir. E religiões da natureza, como a bruxaria, mostram isso. Se você vê, toda a natureza vive em harmonia. Os animais estão em perfeita harmonia, as plantas estão em perfeita harmonia e tudo isso é belo para que aquela paisagem seja plena. É um ensinamento muito lindo, né? Quando você olha e vê que um não vive sem o outro. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente depende do outro, né? E depende do outro. Sim. Então é coexistir, é resgatar essa coexistência. Agora uma questão complexa e que inclusive é desafio para muitas religiões, né? Imagino que para a Wicca também, que é pensar numa religião tão ancestral, tão antiga, né, nos dias atuais, em que a gente tem muita tecnologia, em que a gente tem redes sociais. Como é que a Wicca se atualizou? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas como é que vocês fazem disso um aliado para expandir essa ideia, para expandir esse conhecimento? Vai você primeiro, porque... A gente estava até falando nisso dos bastidores, né? Que nós somos bruxos urbanos. E aí todo mundo fala, nossa, mas eu penso na bruxaria como uma religião da natureza, que eu tenho que ir para o meio do mato para celebrar, para fazer os rituais. Morar naquela casinha de madeira. Né? Morar naquela casinha de madeira. Abraçar o sapo, dar um beijo na cobra. Né? Aliás, a lenda da bruxa que abraça, né? Beija o sapo, vira príncipe. Não é sobre isso? Mas, na realidade, a bruxaria ela tem a seguinte visão. Ela é uma prática religiosa urbana, porque ela procura tornar os espaços urbanos mais naturais. Então, a gente compreende que, invariavelmente, quando a gente vai para a natureza intocada, algum impacto a gente vai promover naquela natureza. Então, hoje, a gente vê que tem muitas pessoas, está tendo uma evasão, né, das cidades, as pessoas indo para a natureza. Imagina o que vai acontecer daqui 50, 100 anos com essa natureza. Então, o que a gente procura através da nossa espiritualidade? Tornar esses espaços urbanos mais naturais, trazer a reconexão com a natureza nesses espaços urbanos. E lembrando que tudo é natureza, né? A gente tem uma visão um pouco equivocada de pensar na natureza, de que a natureza é só o passarinho aro. Beleza de tudo, né? Esse papo delicioso por isso, porque a gente fala justamente sobre celebrarmos as diferenças, respeitarmos o espaço do outro. Todo mundo tem o direito de ser o que é, né? E de fazer, e de colocar a sua fé no dia a dia da forma como lhe convém, da forma como funciona e como faz sentido. Por isso que eu agradeço demais a presença de vocês aqui nesse Halloween, né, gente? Que é uma festa, nada mais é do que uma festa fantasia para as crianças com doces, né? As crianças enxergam dessa forma. Então é muito bacana que a gente permita que eles também brinquem bastante nesse período, né? Verdade. E normalize, né, um pouquinho isso para não... E as bruxas e os bruxos passem a não ter medo da gente, Isso! Né? Nos vejam como personagens reais. Exato. E pessoas boas, né? Exatamente. A bruxaria tá aí para isso. Exatamente. Assim como existem seres humanos do mal e do bem, isso vale para todos. Absolutamente tudo, né? Verdade. Gente, obrigada. Obrigado, bruxos Rê, lindos. Eu ganhei aqui, ó, gente, falando em Wicca, né, que é justamente essa religião dos bruxos, eu ganhei do Claudinei Prieto. Ele me disse que lançou esse livro há uns 4 meses, mais ou menos, né? Que é um manual rapidinho pra gente entender. Uma sentada, 60 minutos, a gente já conhece tudo sobre a Wicca, tá bom? E a Mystic Fair vem aí, né, gente? Vem aí, dias 9 e 10 de dezembro, estamos com a Mystic. Vai ser incrível. Tô esperando sua visita esse ano, né? Ai, que demais. Eu quero muito ir. Eu quero muito. A ideia vai estar lá também, maravilhosa. Claudinei Prieto faz contato através do @Claudinei com Y, Prieto, @Claudinei Prieto. E a Dani, você faz contato no @Magia de Bruxa. @Magia de Bruxa. Meus queridos, obrigada. Obrigado, meu amor. Maravilhoso. Feliz Halloween, né? Feliz Halloween. Happy Halloween para nós. Obrigada, até a próxima, viu? Beijo, até. Muito bom. Pan, você não estava no estúdio, né?